nós vamos ter a eleição para a próxima mesa, no biênio 2021 e 2022. Consulto se existem as chapas a serem disputadas, que sejam entregues ao secretário da mesa. Consulto se tem mais alguma chapa a ser apresentada. Não tendo mais chapa a ser apresentada, peço ao secretário que faça a leitura da chapa presente. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Os vereadores infraassinados vêm muito respeitosamente à presença de vossas excelências fazer indicação dos nomes para concorrer à eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2021-2022, em eleição a ser realizada nesta data, 1º de janeiro de 2021, a saber: presidente Nardelli da Silva, vice-presidente Damião Augusto Xavier de Oliveira, primeiro secretário Jucimário Cerqueira dos Santos, segundo secretário Luiz Gonzaga da Silva. Questão de ordem, a doutora Mirna. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer a impugnação da chapa, Excelência, porque o nosso regimento interno, no artigo 19, ele estabelece que é proibida a reeleição de qualquer dos membros da mesa para o mesmo cargo. A Lei Orgânica do Município, no artigo 20, também estabelece: o mandato da mesa será de 2 anos, proibida a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo. E aí a gente constata da chapa que está sendo proposta, né, para essa reeleição os cargos de presidente, o cargo de secretário, aliás, o cargo do segundo secretário, que será o Luizinho, né? É assim que foi lida a chapa. E também o primeiro secretário, Bibaia, né? Então, estão repetindo esses cargos que seriam para a proposta de reeleição. Então, como a chapa não está de acordo nem com a lei orgânica do município, nem com o regimento interno da Câmara, eu entendo que ela não deve avançar, porque ela é contra a lei. Eu penso que precisaria, talvez, ser modificada ou ser aberto um novo prazo. Aí eu coloco a mesa essa impugnação, ok? Eu quero dizer que eu pus meu nome à presidência, embasado na decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que somente no mesmo mandato não possa haver a reeleição. E relembrando a quem não conhece a história da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, que sempre foi dessa maneira. Dentro do mesmo mandato foi respeitado o impedimento. Então, eu insisto na chapa, baseado na decisão recente sobre a questão do Senado e do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, que é a autoridade máxima jurídica nesse país. Mesmo assim,
eu quero pôr em discussão do douto plenário, que é o que deve ser mais respeitado nesta Casa de Leis, se assim entenderem. Então, eu quero pôr em votação os vereadores que entenderem que a decisão... Questão de ordem. Bom dia a todos. O artigo 20 da nossa lei orgânica, ele diz: o mandato da mesa será de 2 anos, proibida a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo. Ponto. Nós somos redigidos pela nossa lei orgânica e pelo nosso regimento interno. Nesse momento, nós, como vereadores, agentes da lei, não podemos votar. Precisamos, então, de que órgãos superiores nos dê essa segurança. Não podemos cometer esse erro de lei. O Guto acabou de ler os pareceres dizendo que nós temos que cumprir a lei. A lei está aqui. Não temos segurança para fazer essa votação. Então, para que isso seja votado, para que a gente esteja em conformidade com a lei, nós precisamos, nesse momento, que esse órgão superior diga que nós podemos fazer isso. Porque o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica, ela diz que não pode. Eu, como vereador, nesse momento, vou seguir a lei. Espero que esteja certo, que esteja fazendo o correto, pois estamos aqui para seguir a lei. Eu penso que cada brasileiro tem que acompanhar, principalmente os políticos que são em cargos eletivos, o que acontece no país. Nós estávamos em pleno recesso, o Supremo Tribunal Federal do nosso Brasil, República Federativa do Brasil, declarou que só é proibido dentro do mesmo mandato. Ponto. Eles mandam mais que a lei orgânica. E o nosso dever é, a partir de amanhã, começar a pôr em ordem e fazer as nossas reformas, que eu sempre pedi aqui e tenho feito, regimentais e das leis orgânicas. Então, eu não posso deixar uma cidade à mercê, sem uma diretoria e uma mesa, tendo conhecimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Não posso. Sim, se a senhora falar dentro juridicamente, porque a senhora é advogada, eu penso que é um absurdo a senhora não saber dessa decisão do Supremo Tribunal. Conhecemos sim, Excelência, não só a decisão do Supremo Tribunal Federal, como também a Constituição, que prevê no seu artigo 57, parágrafo 4º, que existe essa exceção, mas para o Senado e a Câmara. E o Senado e a Câmara são regidos pela Constituição e pelo regimento interno deles, e lá há essa previsão. Quando vem para o município, o plenário, ele é soberano para estabelecer como vai acontecer as coisas aqui. E aí, nesse caso, o que prevalece é a lei específica do município, e não o que é geral, que está na Constituição, e a previsão lá é exclusivamente para o Senado e para a mesa. Por isso eu entendo que, se resolvermos hoje descumprir a lei aqui, que é a nossa lei, porque o regimento aqui ele é muito importante quando convém. Quando não convém, a gente joga o regimento no lixo e segue as decisões que nos convém. Então, se vamos descumprir a lei, eu entendo que a gente precisa judicializar o caso para que realmente o juiz, o promotor, venha dizer o que devemos seguir, se é a Constituição, que não rege para nós aqui, pois temos uma lei específica, vamos submeter ao judiciário a decisão. Esse é meu entendimento. Nós não podemos contrariar a lei que nós fizemos para nos reger. Porque, então, para que ter regimento? Não precisamos ter regimento. Esse é o meu entendimento, e é um entendimento jurídico. Não é algo que eu estou falando sem saber. Acompanhamos, sim, todo o julgamento
que foi porque o Maia queria se reeleger. Mas se vocês pegarem o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal da República do Brasil, vai estabelecer essa exceção. Lá está previsto realmente a possibilidade dentro de uma legislatura diferente que haja reeleição, mas na mesma legislatura não. Essa é a previsão constitucional. Agora, aqui não tem essa previsão. Aqui simplesmente há uma proibição, tanto no regimento interno quanto na lei orgânica do município. Agora, se nós não podemos fazer leis, então para que nós existimos? Não há sentido termos um legislativo municipal se as nossas leis não valem nada. Eu tenho uma queixa eterna, vou falar sobre o Bibaia, o senhor tem a parte do senhor. Eu tenho uma queixa eterna, a excelentíssima doutora, advogada, esteve aqui 4 anos, sabe disso, e muito nesse momento, quando a senhora diz que a gente usa quando é conveniente, a senhora previsse isso. A senhora, como advogada, podia nos ajudar a fazer tudo isso, porque esta Casa de Lei, senhoras e senhores que estão chegando aqui, regimento, lei orgânica, antigos, e nós seguimos o rito certo. Eu estou aqui há 20 anos. Dentro do mesmo mandato nunca ocorreu isso. Sempre que muda o mandato, novo mandato, sempre houve reeleição de cargos, não teve dificuldade nenhuma. Horas o presidente do primeiro biênio se reelegeu e depois no primeiro biênio subsequente, reeleito, foi presidente. Isso acontece nessa Casa de Leis. Mas, para não haver discussão, nós não podemos diminuir o douto plenário, que é o senhor que manda nesta casa. Então, eu vou dar a questão de ordem ao nobre companheiro Bibaia, e em seguida, para a gente não debater isso, o douto plenário decide. Se o douto plenário disser que vai haver, depois Vossa Excelência, como advogada, pode recorrer na justiça e a gente aguarda a decisão. Questão de ordem ao Bibaia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, prefeito, vice, amigos vereadores e todos aqui que se encontram presentes. Quando eu iniciei o meu mandato, em 2017, peguei o regimento interno para fazer a leitura desse documento. Muito importante para o nosso município, sim. O regimento interno, pelo que eu li, e o nosso mandato se iniciou dia 1º de janeiro de 2017, quando o Manezinho foi o primeiro presidente negro dessa casa, 2017 e 2018. Dia 1º de janeiro de 2017. E 19, Nardelli, 19 e 20. Nós, vereadores, iniciamos o nosso mandato dia 1º de janeiro de 2017 e finalizamos dia 31 de dezembro de 2020. Acabou. Dali para frente já não conta mais. Aquele mandato passou. O que a lei diz que o presidente eleito dentro do mesmo mandato, ele não pode ser reeleito para o próximo. Tipo, o Nardelli o Mané foi do 17 e 18, o Mané não poderia repetir a mesa novamente. Mas como estamos aqui todos, dando início para a nova legislatura, nada impede de lançar uma mesa, porque estamos começando um novo mandato. Um novo mandato com novos vereadores, e a mesa, para mim, é nova. O único que continua é eu de primeiro secretário, o Nardelli, presidente, e o Luizinho, segundo secretário. Nós não podemos ser reeleito no mesmo ano do mandato. Mas a partir do momento que fechamos o ciclo, iniciamos outro, aí é possível sim, presidente.
E uma coisa, senhor presidente, eu vou deixar à disposição de todos vocês aqui presentes, para darmos legalidade, se acharmos que estamos errados, eu lanço meu nome como presidente, se o senhor presidente permitir. Eu lanço meu nome como presidente. Eu lanço meu nome como presidente, aí fica a critério de cada um de vocês aqui presente nessa noite, nessa manhã. Muito obrigado. Eu sempre respeito os meus colegas, mesmo assim, Bibaia, nós vamos nos reunir e vamos falar sobre isso em poucos minutos, mas eu quero sim, eu preciso sim, porque eu sou um presidente que fiz uma economia de 1.360.000, nenhum vereador nesta casa faltou nada para prestar os seus trabalhos, tenho 20 anos de vereador nesta casa, e o que me intriga, até no último dia da eleição, numa denúncia mentirosa, fizeram a própria juíza ir na porta da minha casa que eu estava comprando votos da minha esposa, da minha sogra e do meu cunhado. Começo a ver que o gabinete do ódio não vai sossegar. Eu acabei de falar de paz, de amor, mas eu não estou vendo isso aqui. Qual é a diferença? Apontem, qualquer um que está aqui presente, o que eu fiz de errado no meu posto de presidente desta Casa de Leis. Eu não estou aqui por ambição. O meu desejo era acabar de fazer coisas, reformas, que eu fiz até o último momento que eu pude. Mas eu não tenho vaidade. Agora o meu pensamento muda. Por que o Nardelli da Silva? Um gabinete que financiou canais de televisão. Um gabinete que até às 15 horas do dia da eleição, com as urnas fechando, tentando derrubar. Mas eu tenho Deus no coração. A urna mostrou e mostra aos longos dos 6 mandatos que eu fui vitorioso. Para mim não tem problema nenhum. Não tem dificuldade nenhuma. Mas eu aceito se for para ser alguém que sabe o projeto que eu implantei na Câmara, que vai dar condições de dar continuidade ao projeto que eu tenho na Câmara. Que para mim não faz diferença, eu só queria continuar. Eu só queria fazer mais. Eu só queria fazer mais. Mas na minha vida está de bom tamanho. Aqui nesta Casa de Leis, eu já tive 6 mandatos. Já fui presidente por 2 vezes. Eu só queria fazer mais. Mas não vou guardar minhas armas, porque eu já vi que o gabinete de ódio continua montado. A perseguição em cima do vereador Nardelli. E eu vou fazer questão de, nesses 4 anos, eu vou ter que descobrir o porquê. Porque sujaram as mãos, que não tem como pôr a mão em mim. Eu sou uma pessoa limpa, decente, honrada. Mas sujam, financiam, pagam para as pessoas sujarem as mãos. E eu tomo decisão. Eu pus um projeto de lei aqui, o qual eu cortei na carne, e vai sair desta casa amanhã a pessoa que eu mais precisava. Mas a amizade e a lei, sempre na minha vida permaneceu a lei. Então eu digo, doutor Rômulo, ninguém tem moral de falar nesta casa no que tange presidente ou vereador sobre minha vida. Se quiserem achar alguma coisa na vida pessoal, algumas picuinhas, que é os defeitos da vida que todo mundo aqui tem, amém. Mas aqui dentro, não. Eu dou a parte para o senhor, mas eu vou pôr em votação que eu quero ver os vereadores que reconhecem o Supremo Tribunal Federal. Pois não. Agradeço a palavra, excelência. Nobres amigos advogados, vereadores eleitos, né?
O Bibaia, ele colocou uma situação aqui que eu achei que o detalhe da lei municipal, o detalhe, juridicamente falando, excelência, prefeito, vice, é não haver especificamente dizendo que é possível a reeleição para uma próxima legislatura. O texto ele é claro, como o Dudu leu aqui na frente, ele termina no ponto. É impossível se reeleger por uma vamos dizer assim, a recondução ao cargo. Então, essa decisão do Supremo que o senhor citou, realmente, ela é no âmbito federal. Né? Não existe uma aplicação, nada que nos obrigue a seguir hoje essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu achei coerente o que o Bibaia falou, tá? Colocando o nome dele à disposição, porque aí não era o mesmo cargo, excelência. Tá? Entendeu? Assim, do meu ponto de vista jurídico, terminaria, eu acredito, eu não acompanhei todo o mandato do senhor, mas eu acredito que o senhor fez uma boa administração. Nos últimos dias eu estive aqui com vocês, o senhor até confidenciou que o senhor estava cansado, com dor de estômago, e a gente preocupa com as pessoas, né? Mas eu sei que o senhor, né, a boa intenção de fazer um bom trabalho. Mas para evitar maiores problemas, eu acredito que criar uma nova mesa em que não se repita cargos, a gente elimina o problema. É que não se repita os cargos da última gestão. Tá? Essa é a minha opinião, agradeço a parte, né, e coloco à apreciação de vocês esse tema. Obrigado. Como eu disse, eu não tenho dificuldade nenhuma de abrir mãos. Mas eu digo, Vossas Excelências, que eu vou provar nesses 4 anos que quem não concordar com o STF vai estar errado. E o senhor, doutor, faça um apelo para o senhor. Faça diferente da sua amiga, que sabe que a lei orgânica é antiga, que sabe que o regimento é antigo, é tudo confuso, podia nos ajudar juridicamente, mas ela esperava esse momento. Então, é ela que sempre aqui nesta casa faz o momento oportuno para ela. Não, senhora. Eu vou pôr em votação. Vou pôr votação. Os vereadores favoráveis. Pois não, então. Pode falar. Eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto. Eu vi essa madrugada, que eu peguei para ler. O senhor não pode me acusar em público, no microfone, quando temos muitas pessoas ouvindo, me acusar dessa maneira. Porque eu sou sua colega, também represento o povo. E a forma como o senhor está colocando a minha pessoa, como gabinete do ódio, como alguém que apresenta coisas falsas, isso tudo é injúria. O senhor pense um pouco mais do que o senhor fala no microfone, para todas as pessoas ouvirem. Tá? Não é real o que o senhor está colocando. Eu sempre que pude contribuir, eu contribuí. E estou contribuindo, trazendo a público e a pauta nesse momento para que seja decidido, porque eu podia muito bem me calar e judicializar depois, se eu realmente fosse essa pessoa odiosa que o senhor está tentando mostrar que eu seja. Tá? Então, por favor, mais respeito com a minha pessoa e com aquelas pessoas que confiaram em mim e me colocaram aqui. Muito obrigada. Em momento algum eu disse da Vossa Excelência, eu só disse da falta de contribuição jurídica para nos ajudar a reformar as leis. A questão do gabinete do ódio, a senhora falou por conta sua, em momento nenhum citei Vossa Excelência. Eu quero pôr em votação, nós vamos fazer o que um secretário, o Bibaia, um amigo meu, que eu respeito muito, pediu, mas eu quero pôr em votação sobre a decisão do STF. Os que concordam com a emenda do STF permaneçam como se encontram. É uma votação, Dudu. Por favor, eu não tenho como votar uma lei que eu não tenho em mãos e não tenho para ler. Ah, o senhor não tem conhecimento? Nesse momento não, eu não tenho. Ah, tá. Então tá bom. Eu vou suspender a sessão, nós vamos fazer a reunião. E convido o Bibaia, Vossa Excelência convida as pessoas que o senhor desejar, que foi o senhor que provocou, para que o senhor fale qual é a decisão de Vossa Excelência.
Senhor presidente, para evitar essa confusão, para que possamos iniciar um ano novo, uma nova legislatura com problemas, logo no início, eu deixei à disposição aqui meu nome, e eu gostaria de montar a mesa, se possível, o plenário decidir. Eu gostaria, Guto, que você fizesse parte comigo da mesa, primeiro secretário, se possível. Tá? Gostaria, Nardelli, que você fosse meu vice, se possível. Eu gostaria que, como sobrou só o segundo secretário, como o Luizinho, ele não pode repetir o cargo, eu vou fazer essa mudança aqui, Luiz. Tá? Eu vou convidar o meu amigo Chico para fazer parte como segundo secretário. Você aceita? Se possível. Se possível. Eu estou dando nomes. Esta é a chapa? Sim. Peço ao secretário que escreva a chapa. O senhor pode dar novamente a chapa. Faz a chapa que o excelentíssimo senhor Bibaia pediu. Temos uma chapa com o presidente Jucimar Ubibaia, Nardelli da Silva vice, secretário professor Guto Damião e segundo secretário Francisco de Assis Naves. Existe mais alguma chapa na mesa, na casa, a ser apresentada? Sendo assim, peço ao secretário que faça a votação nominal da chapa. E retiro a chapa o qual eu estava de presidente. Não precisa, já escreveu na mão, o conhecimento é público. O plenário aqui é poderoso, ele falar do sendo público. Tem que ler tudo, não, senhor presidente? Ler novamente? Chapa única. Presidente Jucimário Cerqueira dos Santos. Vice-presidente Nardelli da Silva. Primeiro secretário Damião Augusto Xavier de Oliveira. E segundo secretário Francisco de Assis Naves. Em votação nominal. Andréia Zaratini. Favorável. Este vereador Damião. Professor Guto, favorável. Francisco de Assis Naves. Francisco de Assis Naves. Favorável. Irani Gorgônio. Favorável. Jucimário. Favorável. Leonardo Henrique de Oliveira. Favorável. Luiz Gonzaga da Silva. Favorável. Doutora Mirna Adriana Justo. Favorável. Renato da Silva Góes. Doutor Rômulo.
Favorável. Nardelli da Silva. Favorável. E Valdevino Miguel. Favorável. Doze a favor, senhor presidente, por unanimidade. Declaro empossado, então, a presidente desta casa, o senhor Jucimar, o nosso grande amigo Bibaia, Nardelli da Silva, vice-presidente, primeiro secretário, professor Guto Damião, segundo secretário, Francisco de Assis Naves, na minha concepção, a chapa que Deus quis para Lençóis. Peço ao presidente Bibaia que tome posse da cadeira e dê continuidade aos trabalhos.